Bom, depois de resolvermos a segunda camada do cubo, vamos para o quarto passo, que é fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira etapa do branco, só que agora no amarelo. Ou seja, a gente vai fazer a cruz amarela. Então, vamos lá. Depois que você resolve a segunda camada, tem 3 situações possíveis que o topo do amarelo pode estar. Eu vou mostrar as 3. A primeira é essa que a gente chama de 9 horas, ou seja, é que você olha e parece estar nesse formato de 9 horas, como se fosse relógio. Tá no ponteiro de 9 horas. Essa L aqui, como se fosse um L, esse 9 horas. A segunda parte é uma linha reta, para estar ou assim, mas é o mesmo caso. E a outra que é só um ponto só. Para as 3 situações, é o mesmo algoritmo, só que muda a posição de duas. Pro ponto, tanto faz a posição que você escolher, porque é um ponto, não vai mudar nada. E o algoritmo que você vai fazer para deixar em uma das situações para depois deixar na cruz é esse aqui. Pro ponto, tanto faz a posição. Aí você vai girar essa camada da frente pro sentido horário, subir essa camada aqui da lateral, girar essa do topo, então amarelo, descer essa aqui, voltar essa camada do topo para encaixar o branco e voltar tudo pro branco ficar completo. Agora a gente ficou na situação do 9 horas. Então, a gente vai deixar ele na posição de 9 horas, tá? Voltando para 9 horas. E vamos fazer esse mesmíssimo algoritmo. Então, a gente vai girar essa camada da frente para essa direção, subir essa camada da lateral, girar essa camada do topo, voltar aqui, volta aqui a camada do topo e volta aqui a camada da frente. E agora a gente tá na da linha, que a gente vai deixar na horizontal, a gente vai deixar assim. E vai fazer o mesmo algoritmo. Gira aqui, sobe essa camada da lateral, gira a camada do topo, desce aqui, gira aqui e volta. Agora a gente tá na situação de cruz. Tem 7 situações possíveis para cruz. Eu vou mostrá-las aqui. O primeiro caso de cruz que pode acontecer é esse aqui, que só tem um canto amarelo no lugar certo, aqui na cruz, que tá no topo, e as outras estão assim. Tem 2 situações possíveis dessa, que ou a peça do lado dessa vai estar olhando pra frente, ou que ela vai estar olhando pro lado. Essa aqui é a que eu vou mostrar primeiro. Para esse caso aqui, você vai deixar esse canto amarelo na sua esquerda. Você vai deixar ele no canto inferior esquerdo. Você vai deixar com essa parte aqui olhando pra você, olhando pra frente. Depois, você vai fazer o algoritmo que a gente chama de Sune. E o algoritmo é esse aqui. Você vai subir essa camada aqui, essa camada lateral, girar essa camada do topo para pro sentido horário, não é pro sentido anti-horário, senão vai dar errado. Depois você vai descer essa camada da lateral, girar de novo pro sentido horário, a camada do topo, subir essa parte de novo. Por quê? Porque daí você vai dar abertura para o canto branco vir para cá de novo. Depois você gira 2 vezes para encaixar o branco. E assim volta o branco e o amarelo tá feito. Esse é o primeiro caso da cruz. O segundo caso, que é o que eu falei que pode acontecer, é a mesma coisa do outro, só que a peça não tá olhando pra frente, ela tá olhando pra direita, e isso muda as outras também. Ela tá olhando pra direita, não tá olhando pra sua frente mais. Nesse caso, você vai deixar nessa mesma posição, com o canto amarelo no canto inferior esquerdo, e você vai fazer o mesmo algoritmo, só que 2 vezes. Então, vamos lá. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira 2 vezes, desce. Ah, mas não resolveu. Sim, agora a gente vai pra situação que resolve. Que o tá olhando pra frente, agora vai resolver. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira 2 vezes, desce. Esse é o segundo caso que pode acontecer. O terceiro caso que pode acontecer é de estarem 2 cantos amarelos no topo. Só que eles estão opostos, eles não estão um do lado do outro. Eles estão
aqui opostos. E tem dois aqui, um aqui atrás olhando pra direita e o outro aqui olhando pra frente. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai deixar nessa posição, com assim, e com eles olhando pra cá, com ele olhando pra direita, com ele olhando pra frente. E você vai fazer de novo o Sony, você vai fazer o algoritmo. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira 2 vezes, desce. Agora a gente foi pro segundo caso que eu mostrei, que é o que você tem que fazer o Sony 2 vezes para resolver. Então a gente vai resolver. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira 2 vezes, desce. Agora, a última vez. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira 2 vezes, desce. Esse é o terceiro caso. O quarto caso de cruz que pode acontecer é de também ter dois cantos amarelos no topo, mas eles não estão opostos, eles estão um do lado do outro. E tem duas situações assim, que ou essas duas peças estão olhando uma para os lados opostos, uma está olhando para cá e a outra está olhando para cá, e o outro caso é que as duas estão olhando para frente. Nesse caso aqui, que uma está olhando para cada lado, a gente vai deixar nessa mesma posição, com os cantos daqui na nossa direita e com os outros olhando para cá, e vai fazer de novo o movimento. Então vamos lá. A gente vai subir aqui, girar o topo, descer, girar o topo de novo, subir de novo, girar 2 vezes e descer. Depois chegou no segundo caso que eu mostrei, que tem que fazer 2 vezes. Então a gente vai fazer 2 vezes o mesmo movimento. Pode ser um pouco confuso esse movimento no início, mas conforme você vai assistindo o vídeo, eu tô repetindo, você vai conseguir entender. Então a gente chegou agora na parte que só falta fazer mais uma vez. Então sobe, gira, desce, gira, sobe, gira 2 vezes e desce. Esse foi o quarto caso. O quinto caso de cruz que pode acontecer é o que eu falei anteriormente, em que tem dois cantos amarelos no topo, um do lado do outro, e as outras duas peças estão olhando para frente. Nesse caso, você vai deixar nessa mesma posição, com os cantos aqui atrás e elas olhando aqui para frente, e vai fazer o Sony. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Chegou na situação em que tem que fazer 2 vezes. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Última vez, sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Esse foi o quinto caso. O sexto caso que pode acontecer é de não ter nenhuma peça amarela aqui no topo e as 4 estarem olhando pra frente e pros lados opostos. Ou seja, essas duas estão olhando pra cá e essas duas estão olhando pra cá. Essas duas estão olhando pra direita e essas estão olhando pra esquerda. Quando você estiver nesse caso, se você estiver nesse caso, você vai deixar nessa mesma posição, com elas olhando pros lados aqui. E vai fazer um movimento. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Agora chegou no momento que você faz uma vez só e já resolve. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Esse foi o sexto caso. O sétimo e último caso de cruz que pode acontecer no seu cubo é semelhante ao anterior, em que não tem nenhuma peça amarela no topo. Duas estão olhando para o mesmo lado, só que as outras estão olhando para o lado oposto. Essa está olhando para cá e a outra está olhando para cá. E as outras estão olhando aqui para frente. Nesse caso, você vai deixar nessa mesma posição em que eu estou segurando o cubo, em que essas estão olhando para cá e as outras estão olhando para esse lado. E vai fazer um movimento. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. Deixa nessa posição e que você vai fazer o Sony só mais uma vez. Sobe, gira, desce, gira, sobe, gira, gira, desce. E assim o amarelo se resolve. É muita coisa para decorar, eu sei, são 7 casos, vai dar um trabalho para você decorar a posição de cada um. Mas com tempo, paciência e fé em Deus você consegue. Bom, esse foi o vídeo até agora. Eu ensinei a fazer a cruz amarela e fazer o amarelo. Espero que você tenha gostado. Deem sugestões de vídeos que vocês querem que a gente faça. Se inscreve, deixa o like, compartilha.
ativa as notificações. E é isso. Falou!